começar hoje mais um bate-papo nessa série de podcasts intitulada O Novo Normal. Hoje com a presença muito agradável da doutora Carla Fernanda Vale, que vai conversar comigo sobre saúde do trabalhador e teletrabalho. A doutora Carla tem graduação, mestrado e doutorado em serviço social, trabalha no TRT, aqui do Rio de Janeiro, lotada na Coordenadoria de Saúde, tem uma ampla experiência docente e é um privilégio recebê-la para conversar, para aprender um pouco com ela sobre esse tema. Já vou começar, então, fazendo uma pergunta para você, doutora Carla. Pergunta que me parece, não sei se é simples, mas pelo menos objetiva. A massificação do teletrabalho, nesse contexto atual de excepcionalidade social, promoveu que tipo de transformações ou de modulações na relação entre vida, trabalho e a saúde do trabalhador? Bom dia, agradeço imensamente ao convite da Escola Judicial, para mim é uma honra, bem como é uma honra finalmente conhecer o professor Alexandre Cabral, famoso no TRT, né? Sempre falo professor Alexandre, e eu infelizmente não consegui ainda fazer um curso dele, mas enfim, né? Vou me inscrever. Bem, essa pergunta, ela permeia algo que eu acho que é central para a gente pensar a saúde do trabalhador, né? Quando a gente pensa no trabalho, entre aspas, normal, presencial, uma das grandes questões sempre foi, né? Separação entre tempo de vida e tempo de trabalho. O que é da esfera, né? Do ambiente laboral e de que maneira esse ambiente laboral, com a informatização, com a tecnologia, com as novas urgências, né? Com esse mundo muito mais presentificado que a gente tem, né? Que tudo é para ontem, né? Como isso afetava diretamente a nossa percepção e eu gosto desse termo, é de um professor da Rede de Estudos de Trabalho, do professor Giovanni Alves, percepção de vida reduzida. Eu posso até não estar no trabalho, mas eu estou pensando no trabalho, eu estou consumido por esse trabalho, inclusive quando eu resisto a não trabalhar, né? Então, de repente, num contexto completamente, né, inédito, né, a vivência de uma pandemia, essas implicações econômicas, políticas, enfim, bem como de repente, fomos inseridos num teletrabalho. Então, a gente se deparou com vários processos de trabalho que não estavam, ou de fato, adaptados a essa distância e rotinas mesmo, né, interpessoais também. Eu sempre brinco que, olha, a gente modernizou, né, a tecnologia e a gente tem que fazer isso, é bacana, é celery, é um jeito da gente atender melhor a população, mas a gente ainda não debateu como é que a gente faz gestão de pessoas com tecnologia? Como é que a gente gera essas relações interpessoais de trabalho nessa relação com a tecnologia? Inicialmente, me pareceu que a saída ao teletrabalho, ela teve dois movimentos. Um de trabalhadores e servidores, né, que de fato, e magistrados, inclusive, que de fato viram aquelas questões da vida privada que eles conseguiam administrar, porque tinha uma rede de proteção social, seja escola, creche, cuidador, algum trabalhador doméstico, né? Isso, de repente, se impôs ao ambiente de trabalho deles mesmos, né, ao local de trabalho. E fazer essa separação, essa divisão, se tornou um desafio muito grande. Então, o que a gente viu de pessoas que, no começo, né, além das incertezas pelo contexto de saúde, enfim, mas que vivenciaram uma grande carga psíquica mesmo de trabalho, da sensação de não parar um segundo sequer, por conta dessa ideia de que, olha, ainda estou administrando, estou tentando separar um horário para trabalhar, estou tentando dividir os espaços, né? Na nossa conversa em off aqui, eu brinquei com, né, que eu sou da Tijuca, e na Tijuca a gente tem o famoso carro do camarão de Cabo Frio, né? E para mim foi desesperador nas minhas reuniões ou atendimento aos servidores, o carro parava na minha rua, né? Então, são desafios que, óbvio, eu não enfrento no TRT. Então, isso trouxe para a gente toda uma necessidade de repensar quais as minhas exigências, minha autocobrança, a minha relação com os meus gestores, a minha relação com os usuários do meu serviço, que no meu caso são os próprios servidores, qual é o espaço disso, qual é o espaço do sigilo profissional, né, como assistente social, psicólogos, médicos. Isso tudo se tornou uma coisa extremamente relevante para a gente pensar como é que esse meu trabalho nessa relação. E outro ponto importante também, que aí caminha para a área de saúde do trabalhador, e eu penso a saúde do trabalhador intimamente vinculada aos direitos do trabalho mesmo, né? Foi que estar em casa, né, para alguns perfis gerenciais mais controladores, mais vinculados a alguma dimensão arcaica do que é trabalhar, significava quase que uma benesse,
né? Apesar de um contexto que a OIT mandou que as pessoas fossem para casa, né? Fossem trabalhar em casa. Se você tem um mínimo de garantia trabalhista, vá trabalhar em casa, que é uma ideia de saúde pública, né? Propriamente dito. Bem, então esse trabalhar em casa, em dados aspectos, para perfis gerenciais mais arcaicos, foi parecendo uma benesse. E também deu uma certa sensação de suspensão de alguns direitos, né? Por exemplo, horário especial para servidores que são pais de pessoas com deficiência, por exemplo, e essas pessoas, elas não diminuíram as atividades que elas faziam, elas intensificaram, porque essas atividades passaram a ser feitas em casa, né? O homeschooling, então, debatido, ou as terapias com fonoaudiólogos, psicopedagogos, tudo isso acontecendo online com o papel desses pais. Então, na verdade, você perdeu mais tempo ainda para um outro trabalho, que é o trabalho do cuidado, né? Tão, às vezes pouco debatido, mas essencial para que a gente possa ter o trabalho produtivo e o trabalho que gira, né, a sociedade como um todo, que mobiliza a sociedade como um todo. Então, acho que esse teletrabalho ele trouxe para a gente à tona a importância de que as instituições modernas pensem não só na modernização das suas técnicas de gestão, o que significa o gerir o trabalho de um colaborador, de um servidor, de um magistrado à distância, fora do ambiente presencial, mas também a importância da legitimação desse trabalho do cuidado, de pensar esse trabalho do cuidado e essa esfera privada não como algo alheio à instituição, né? Não é um problema alheio, não é uma questão alheia à instituição. A saúde do trabalhador, ela debate muito a ideia do conflito vida-trabalho. E eu sempre ponto isso, né? Isso se torna um espaço em que a saúde do trabalhador vai se debruçar, vai pensar, justamente porque o que acontece na minha esfera privada vai sim influenciar a minha produtividade, minha motivação, minha relação com esse ambiente laboral e vice-versa, né? Nós não somos cindidos, não somos seres bipartidos. E o que aconteceu foi um fenômeno curioso, né? Sob uma linearidade, enfim, parecia que algumas pessoas esperavam que o teletrabalho significasse para alguns simplesmente estar dentro de casa, ou seja, você, além de tudo, tem a facilidade de não pegar um ônibus, um metrô, então você tem mais tempo, inclusive. E não é bem assim, né? Então, acho que vem aí uma questão atitudinal, comportamental e valorativa que esse teletrabalho trouxe à tona. De alguns direitos que presencialmente eram respeitados só porque não tem jeito mesmo, né? E, ao mesmo tempo, ela trouxe à tona essa dimensão da carga psíquica do trabalho, né? Que é tão debatida e que está vinculada à intensificação laboral. Essa instantaneidade, essa fluidez. Eu, por exemplo, né? Eu passei e eu acho que o meu exemplo pode ser bacana, porque, veja, eu lido com os problemas dos servidores, com as vivências desses servidores, né? E óbvio que a partir do momento que eu passo a atender com o meu celular pessoal e com o meu WhatsApp, automaticamente esse servidor pode me trazer um problema, né, sábado à noite. Ele pode me trazer uma questão depois que eu já cumpri lá as minhas 7 horas e meia de trabalho e falei, hoje eu encerrei. E por mais que isso aconteça no trabalho presencial, mas agora este é o meu canal de trabalho, também é meu equipamento pessoal, enfim, então mistura muito, né? Eu pontuei esse exemplo porque aí eu me deparo com um problema que eu julgo sério, mas no meu horário de descanso. Como é que eu lido com o problema dessa pessoa que já invadiu a subjetividade, já invadiu o meu espaço de descanso e ignoro a partir do momento que eu me importo, a partir do momento que é meu trabalho, a partir do momento que essa pessoa é importante para mim, né? O servidor, ele tem uma relevância. Então, é um desafio a gente reaprender a pensar essa relação do trabalho, né? Dos limites, do direito à desconexão ao trabalho. Então, acho que foi um período que trouxe muitos desafios, mas acho que desses desafios a gente também vai lidar com coisas frutíferas, né? Acho que poder pensar e falar sobre isso, acho que é importante. Doutora, eu vou colocar um exemplo da minha vida aqui com meus filhos. Tem a ver com a sua resposta, uma parte da sua resposta, e a ver com a pergunta seguinte, né? Meus filhos estudam numa escola particular e eu trabalho em duas instituições públicas, né? No Colégio Pedro II, que tem problemas para retomar as aulas, sobretudo por causa do acesso precário para muitos estudantes à internet, e a UERJ, que também tem um problema seríssimo para voltar às aulas né, com a mesma carga horária, a mesma organização que tinha antes da pandemia. Mas nas escolas particulares as coisas são diferentes. Então, imediatamente, os pais e as mães começaram a exigir da escola a, as mesmas, a mesma carga horária, as mesmas disciplinas, a mesma matéria, os mesmos exercícios.
E ficou muito nítido nos primeiros meses o desespero das professoras. No caso do meu filho, quase todas são mulheres. As professoras exaustas, né? A internet que cai. Você via pela reunião dos pais como que elas estavam assim realmente debilitadas, psiquicamente transformadas e transtornadas. E eu me lembro de uma reunião que eu falei, olha, eu sou colega de vocês, então não se preocupem. Eu já soube que está caindo a internet, eu já soube do desespero das professoras, a tentativa de manter o mesmo padrão organizacional, e me parece que exatamente essa falta de sensibilidade é comum naqueles e naquelas que estão pagando por aquele serviço de maneira muito mercadológica. A lógica é muito mercadológica, né? E a tensão universalizada que está nessas relações. Eu queria exatamente perguntar sobre isso. Você tem um contexto novo, um trabalho, né, home office, teletrabalho, de repente você migra critérios que são utilizados fora do contexto pandêmico para dentro do contexto pandêmico. E como se isso não fosse produzir enfermidades, isso não fosse nocivo para a subjetividade. Eu queria que você me falasse, então, doutora, como é que fica isso? Isso não produz equívocos? Isso não aumenta graus de sofrimento? Isso não é violento, de certa maneira? Mais do que nunca, a gente fala de humanização e humanização das relações de trabalho, e nunca isso significou tão pouco. Eu, como assistente social, eu costumo brincar que o humanizador, para mim, é o cumprimento dos direitos, sabe? Se a gente partir dessa premissa de cumprir o que está estabelecido, que está acordado, que é um contrato legal, social, a gente já está aí se humanizando, pensando aí nesses direitos como reflexo dessa luta emancipatória, enfim. Então, mais do que nunca, né, a gente traz essa dimensão do humanizar as relações, uma retórica intimista, uma retórica pessoal. E quando somos chamados a pensar minimamente sobre essa ótica mais de alteridade, mais de olhar para o outro, de reconhecer que, ora, né, os desafios estão postos e são para todos, e como é que a gente faz, né? Mais que nunca a gente se torna utilitarista, a gente se torna individualista e autocentrado. Eu estudo o gerencialismo, né, que é o que alguns autores chamam que é a distorção da gestão, né, da lógica em que a gestão se transforma num fetiche, que a tudo justifica, que a tudo explica, como se ela fosse algo asséptico, neutro, científico, não atravessado por valores, posições políticas e visões de mundo. Então, acho que o que a gente vem se deparando nesse processo é justamente isso. Diante do desafio que a realidade concreta objetiva me traz, diante do meu assombro frente a essa realidade concreta, objetiva, a minha saída não é uma saída crítica, analítica, da reflexão ética, né, de se debruçar sobre esse cotidiano e falar, peraí, não, eu vou aplicar fórmulas, eu vou aplicar uma lógica quantitativa, linear, matemática, para tentar minimizar o meu sofrimento daquilo com o qual eu não estou sabendo lidar. E aí, quando eu falo minimizar o sofrimento, eu falo até do sofrimento de gestores, que se veem, ora, como é que eu faço agora com toda uma equipe em teletrabalho, e todos têm famílias e questões pessoais, e todos agora com redes, né, de proteção social, redes de apoio suspensos. Então, para alguns indivíduos, e aí a gente debate um pouco de normopatia, né, essa coisa, não conseguir mesmo, né, olhar para o trabalho, os sentidos desse trabalho, da reflexão ética, né, essa coisa muito permeada simplesmente pela reprodução acrítica de um cotidiano, né? Então, diante do meu assombro, eu vou lá e aplico regras generalizadas que, na verdade, não funcionam, mas elas aplacam a minha ansiedade. Então, eu sinto que eu estou mandando, que eu estou coordenando, e que as coisas, e se não funciona, deixa de ser um problema meu, né? É o problema do outro, que não é resiliente, que não é proativo o suficiente, que não dá conta. Então, esse mundo, né, matemático, ele caminha um pouquinho com esse mundo da autoajuda, se a gente for parar para pensar, né? Em que tudo vira um problema do outro, de motivação e de capacidade de dar conta, né, da sua resiliência, do quanto você é esperto, do quanto você consegue se safar, né, dos problemas do cotidiano, e não é bem assim. Então, eu acho que a gente precisa debater e pensar o sofrimento laboral como algo relevante, e aí não por uma questão de paternalismo, mas por uma questão objetiva, né? Vamos ser bem objetivos, qualquer relação assalariada, né?
Por mais que a gente tenha, por mais que a gente possa ter uma relação vocacionada com o trabalho, ela porta sofrimento, ela traz questões, né? E nós somos seres, ainda somos, né? Ainda que alguns não pareçam tanto, mas os seres humanos são seres complexos, integrais, né? Compostos de nuances, valores, diferenças, culturais, de percepções básicas, enfim. Então, esse momento ele traz à tona essa dimensão valorativa e atravessa muito esse espaço, inclusive, de pensar o Brasil, as nossas instituições, o trabalho, sobre uma separação mais do que necessária entre público e privado. O que eu vejo, eu não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas algumas práticas de gestão nesse contexto de teletrabalho, elas são altamente, por mais que elas se pretendam neutras, científicas e né, assépticas, elas são atravessadas muito por esse indivíduo que não separa a sua dimensão pessoal da dimensão pública. Então, eu, como gestora, eu me ponho como eu sou dentro da minha casa. E como eu sou uma pessoa muito rápida, sagaz, dou conta de tudo, eu espero que você também seja assim. E se você não é, você é fraco. Então, eu acho que essas misturas de público, privado e essa banalização do debate gerencial, ele vai trazer sofrimento. E no contexto do teletrabalho, esse sofrimento está elevado, porque as pessoas, de fato, elas estão, não só, né, acho que até pessoas, né, vão pensar em um servidor homem, jovem, sem filhos, que esteja simplesmente dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa. Pode ter tido impacto, né, social, psicológico, o não ir para o trabalho, não ver as pessoas, o não estar em interação com os demais. A lógica do que ambiente eu conseguia me concentrar. Então, são coisas pequenas que, óbvio, precisam ser apreendidas, debatidas e superadas, mas que também vão contribuir para a relação dos sujeitos com o trabalho. E se eu pensar nas dificuldades do outro durante esse período, sob uma ótica moralizante, uma ótica personalista e pautada naquilo que eu sou capaz ou naquilo que eu tenho dificuldade, não vai dar certo, né? E aí entra a violência no trabalho. Nessa esfera, a gente vai se deparar com a verdade é essa, né? A violência no trabalho, assédio moral, o que for, né? Isso daí é uma violência do poder e da banalização do outro. Eu não reconheço o outro como legítimo, então, a partir daí, eu vou tomando atos e condutas autoritárias que atravessam, né, o que o outro pode ser e me oferecer. Então, dentro da lógica do teletrabalho, eu vou ver, como bem o exemplo que você pontuou, né, de mães, mulheres, né? Mas a gente dá esse exemplo, mas não só elas, mas que, de repente, eu atendi muitas servidoras em que elas me perguntavam, Carla, o que eu faço? Eu tenho os 2 filhos, um deles tem deficiência, precisa de tantos tratamentos, eu tenho que cozinhar, limpar a casa, e o meu marido, e veja, né, ele não pode dar conta disso agora, porque ou ele sequer está em teletrabalho, ou ele tem um tipo de demanda em que ele não consegue parar, ele me substitui nas brechas. Então, a verdade é essa, né? Qualidade de vida no trabalho é reconhecer que aquilo que é humano não é excepcional ao trabalho. Eu reitero e vou continuar reiterando por diversas vezes, né? A gente tende a pensar luto, divórcio, criança doente, como se fossem as margens do trabalho, algo que não fizesse parte, mas isso faz parte, né? Gerir relações humanas, gerir pessoas produtivas, fazer com que pessoas trabalhem significa considerar tais aspectos não como uma excepcionalidade, mas como algo inerente àquele trabalhador. Que em algum momento eu vou precisar me debruçar sobre isso, e isso vai ser uma demanda institucional, organizacional, sim, né? Que seja por meio da flexibilização do tempo, enfim. E tudo isso só para amenizar esse sofrimento, só para amenizar essa carga psíquica do trabalho que vem, né, dos horários, do tipo de relação hierárquica estabelecida, da relação com os pares e dos sentidos do trabalho por si, né? Eu não sei se eu consegui responder, mas... Maravilhoso. Na verdade, é uma pergunta que abre um leque, né, de problematizações, mais do que respostas, né? Muito bom. Olha, vou dar um outro exemplo. Nos institutos federais, não, se eu não me falha a memória, também nas universidades federais, há um projeto do governo liberar um valor mensal durante a pandemia para alunos em situação de vulnerabilidade econômica conseguirem um acesso à internet para poder se linkar, né, e ter aulas ou ter o conteúdo lá das disciplinas. Aconteceu aqui no Colégio Pedro II, na unidade que eu trabalho. Ainda tem um adendo. O governo exige que você pague lá a internet e comprove. Então, você tem que comprovar. Paguei a empresa X, Y, Z.
Alguns responsáveis apareceram lá para dizer o seguinte: olha, a gente fica muito grato por esse valor, mas a gente vive em área de milícia. Então, a gente vive em área de tráfico. Como é que a gente vai conseguir, né? Então, a gente vai conseguir um comprovante para a gente mostrar para o governo. Mas não só isso. Uma professora, grande amiga minha, ela dá aula, ela como voluntária, professora do Pedro II, e paralelamente ela pegou um grupo de alunas negras em condição de vulnerabilidade econômica, que moram em algumas favelas do Rio, e dá aula particular para redação, para a prova do Enem. E de repente ela estava numa aula e uma menina falou assim: professora, espera só um momentinho. E aí desligou a câmera. Daqui a pouco, professora, só um momentinho, desligou a câmera. E volta. Quando ela foi ver, ela morava num cubículo com 7 pessoas. 7 pessoas. E ela não conseguia colocar a câmera perto de si, porque as pessoas passavam perto e estavam sem roupa, saíram do banheiro. Então, a situação era essa. Fora o fato de que a internet é horrível. Então, o que eu queria levantar há muitas questões sociais em meio a essa experiência atual do trabalho, né? E sejam condições sociais aviltantes, seja condições, muitas aspas, subhumanas, né, sociais que estão implícitas nisso. Mas eu queria levantar isso no contexto do TRT, que não é o mesmo contexto, mas que a gente poderia realizar uma espécie de relação analógica, perguntando o seguinte: quais são os aspectos sociais e também organizacionais que têm que ser considerados para a constituição de práticas de saúde do trabalhador que são condizentes com a nova dinâmica do TRT? Perfeito, professor. Olha, seu exemplo anterior, né, dessa aluna, ele é muito bacana porque ele escracha, né, na nossa cara que a realidade não respeita as nossas regras, nem as soluções que a gente busca encontrar sem se debruçar efetivamente de que trabalho a gente está falando, ou de que aluno, que escola, né? Não adianta a gente criar as soluções, né, das nossas salinhas, nossos escritórios, enfim, e a partir daí, imaginar que pronto, né? Resolvi o problema de todo mundo, tive a grande ideia e agora vamos lá, por mais bem intencionado que a gente seja, né? E que a gente esteja sendo. Bem, então quando você traz essa dimensão aí, né? Que é uma dimensão de classe, de condição socioeconômica, isso é gritante, porque a gente tem que entender em que contexto esse aluno está inserido, e da mesma maneira eu vou debater o meu servidor do TRT. Em que contexto político, econômico ele está inserido? Quem é esse servidor? E isso é uma coisa bem comum no TRT, por exemplo. Ele tem alguma condição de superendividamento? Veja, os nossos servidores, assim que ingressam, o que tem de agência, instituição financeira oferecendo empréstimos e mais empréstimos vinculados a esse salário do servidor público, isso é bem relevante. Então, você está numa sociedade de cultura do consumo. Eu não digo nem de consumo, porque não é todo mundo que pode consumir. Então, você tem uma cultura de consumo, de estímulo a esse consumo. E aí você tem toda uma realidade em que as pessoas se organizavam, estruturavam minimamente as suas vidas, suas questões de saúde, suas questões de rotina. E aí, de repente, eu transformo isso para um home office de excepcionalidade. Bem, como você bem pontuou, professora, eu tenho que entender quem é esse servidor. É óbvio que não se faz política organizacional, institucional, só com singularidade. Entretanto, a gente precisa pensar, então, sobre uma ótica de particularidade, ou seja, o que tem aqui da minha totalidade institucional, o que eu penso na minha instituição como um todo, e o que há, sim, que precisa começar a dar uma funilada para a gente construir uma instituição que viabilize o trabalho, porque, veja, às vezes as soluções simplificadoras, elas se chocam com a própria execução do trabalho, e aí eu moralizo no indivíduo quando é uma questão de gestão. E, aliás, o cerne do assédio moral é todo esse, né? Eu deixo de pensar a organização, a instituição, e centro em indivíduos, em sujeitos somente, né? Não são as pessoas, são as formas de organizar e pensar esse trabalho, né? Bem, então, eu preciso entender que eu preciso olhar para esses setores, para esses locais de trabalho e pensar que sim, faixa etária, por exemplo, é uma questão relevante. A gente se deparou com servidores das antigas do tribunal e nem todos, por inúmeras questões, e parte delas não são individuais, por exemplo, desenvolveram uma relação com a tecnologia, porque nas suas unidades eles ainda podiam continuar trabalhando com o processo físico, no atendimento ao balcão, enfim. Então, a gente teve servidor com toda a particularidade que, de repente, pega o computador, é só instalar, é só ligar para o helpdesk, que a pessoa não tem ideia de por onde eu começo a fazer todos esses processos. E aí essas pessoas, veja, adoeceram.
que é o sentimento de inutilidade, de incapacidade, de que, olha, eu não me encaixo. Né? Não à toa, a gente fez uma pesquisa no TRT que a gente alcançou 1.737 servidores. E quando a gente pergunta se você já sofreu preconceito no trabalho, um dos principais fatores indicados foi a faixa etária, ou dos recém-ingressos ou daqueles servidores, magistrados que estavam para se aposentar, bem como a questão de gênero. Questão de gênero, a gente via as magistradas jovens pontuando que elas sofriam preconceito. Veja, é interessante, né? Bem, então, eu tenho que pensar uma política institucional que não deu para pensar, é fato, foi todo mundo pego de surpresa, mas eu tenho que, aos poucos, municiar, né, os meus gestores, os servidores, os magistrados, de dicas, estratégias e possibilidades para fazer esse trabalho funcionar. Começar a entender que existem, sim, limites concretos objetivos. Quantas foram as pessoas que adquiriram mais um plano de internet durante essa pandemia para poder dar conta? Eu fui uma delas, porque tinha dia que eu não tinha o que fazer, né? Então, e eu, veja, para eu fazer isso é porque eu tenho possibilidade, mas como eu comecei conversando, existem servidores em condição de superendividamento. E aí, como é que eu peço para esse indivíduo em condição de superendividamento adquirir mais um equipamento para ele poder trabalhar? Então, aos poucos foram se pensando em estratégias, mas essas estratégias precisam levar em conta, sim, né, que existem servidores com deficiência, servidores idosos, servidores que conduzem suas famílias sozinhos, magistrados, vejam, né, com deficiências, com questões auditivas, e aí como é que eu lido com esse instrumento de trabalho virtual, que é o único e principal? Veja, essa questão da deficiência auditiva, para mim, ela é muito relevante, né? Porque quando a gente faz, por exemplo, uma audiência online, se a pessoa do meu lado, né, se o magistrado, por exemplo, tiver essa deficiência auditiva e congelar a imagem, ele perdeu a informação, ele perdeu a fala, ele perdeu a defesa. Então, são novos limites no processo de trabalho, são novas formas de descontrole sobre o processo de trabalho. E esse descontrole sobre o processo de trabalho também é um dos agentes da carga psíquica laboral, né? Essa sensação de que eu não dou conta, que eu não dou conta nem só mais dos números das metas, né? Eu não dou conta do meu instrumento, daquilo que eu fazia bem, né, presencialmente, que eu tinha segurança, que eu conduzia bem uma audiência, agora, de repente, essa audiência congela na minha frente. Então, são inúmeros fatores vinculados aos processos de trabalho, organização de trabalho, e a cultura organizacional que precisam ser analisados e que a gente começa a reconhecer essa responsabilidade, né? O sofrimento no trabalho e o adoecimento, eles são fatos sociohistóricos políticos, né? A gente chegou aí no ano prometido pela OMS em que a depressão seria o principal fator de afastamento, não por uma tendência biológica, né? Não por uma tendência meramente fisiológica da humanidade. A gente está debatendo o adoecimento como uma expressão de um contexto político, histórico, cultural, ético, valorativo. Então, a gente tem que se debruçar o que tem, né, dessa cultura, que, obviamente, também vai estar dentro do TRT, que vai influenciar essa sociedade se expressando por meio de formas de adoecer, né, por novos adoecimentos, por novas formas de sofrer. E veja, é interessante que quando a gente traz para o individual, a gente resume tudo muito a isso, né? Quem dá conta, quem não dá, quem é bom caráter, quem é mau caráter. Mas quando a gente pensa sob uma ótica um pouquinho mais ampliada, eu começo a pensar que, como gestor, não deu tempo até agora, mas que seja agora, eu vou chamar todo mundo e vou fazer uma reunião e vou discutir. Como é que a gente vai usar o WhatsApp para trabalhar? Isso é uma questão importantíssima, não é secundária, assim, porque eu estou falando do WhatsApp como uma ferramenta, né, de mensagens instantâneas, e que sim condicionam um ritmo, né? Condicionam a atenção, condicionam a capacidade de dar respostas dos indivíduos. Eu, por exemplo, né, se eu pensar minha relação com grupos de WhatsApp, enfim, eu sou uma antissocial do WhatsApp. Eu não tenho uma boa relação e parte disso é por essa sensação de não me permitir desconectar, né? De se achar que eu tenho que responder e responder e responder. Tem uns autores, eles são da área do direito, acho que Mello e Rodrigues, que eles apresentaram um estudo de uma psicóloga estadunidense que ela fala sobre uma síndrome da hiperconectividade, de como as pessoas, né, essa sensação de que, inclusive, férias, final de semana, meus períodos de descanso, meu horário de almoço, como eu tenho que estar respondendo
respondendo. E acho até curioso, eu ouvi muitos servidores, né, pontuando. Meu horário de almoço em teletrabalho é uma coisa muito menos prazerosa do que era no presencial, que eu de fato parava, que seja 20 minutos, mas eu parava. Agora eu estou em casa, está tudo misturado. Eu estou comendo e eu estou respondendo, enfim. Então, acho que a gente está diante de um desafio que porta tendências, né, de que a gente faça urgentemente esse debate sobre trabalho e tecnologia, o que significa essa tecnologia para as relações humanas e para a gestão dessas relações interpessoais no ambiente de trabalho, e que a virtualidade, ela não é sinônimo de informalidade, né? O fato do nosso diálogo ser, né, via WhatsApp, via e-mail, ele não prescinde aí, não abre mão de uma urbanidade, de regras, de etiqueta, de um mínimo de etiqueta social, e que a gente esquece, né? Veja, eu sempre brinco, né? Quantas vezes a gente persegue o chefe no trabalho e fica na porta do banheiro obrigando ele a dar uma resposta imediata, né? Tipo, o chefe tá lá fazendo xixi e eu tô na porta do banheiro. Mas, hein, o que você acha? O que eu faço, né? Por WhatsApp a gente cria aberrações assim, né? A gente quer o imediato, né? Ficou azulzinho, não me respondeu. Isso já, o que significa essa não resposta? Está me ignorando? Não teve tempo de me responder? Então é isso, né? A tecnologia, fruto do trabalho humano, ela forja esse homem, forja a sua subjetividade. Então a gente não pode achar que é secundário pensar que, se hoje eu utilizo então, né, aplicativos de mensagem instantânea para conversar, essas plataformas virtuais, não discutir sobre os parâmetros disso minimamente, para que as pessoas se sintam seguras para interagir e para o momento de saber que eu vou parar de interagir, né? Então volta novamente para essa separação entre público e privado, que no Brasil ainda é algo meio caro, né? meio distante de algumas concepções e práticas. Doutora, para terminar, eu vou juntar. Na verdade, é uma questão, eram duas perguntas, mas a questão pode ser uma só. Eu tenho dado, já antes da pandemia, muitos cursos para pós-graduações, especializações em psicologia. Então, fiz muitas amizades durante esses últimos 10, sei lá, 12 anos. E essas minhas alunas, as psicólogas, têm falado, olha, por um lado a gente está feliz financeiramente, a gente está atendendo muita gente, mais, bem mais que atendia. Mas, por outro, a gente está extremamente, né, incomodada, porque é um sofrimento, assim, em meio a essa situação, sobretudo a classe média, né? Elas atendem muito a classe média. E elas sempre me contam que tipo de sofrimento está implicado nesses atendimentos, o problema da depressão, tentativa de suicídio, problemas ligados à ansiedade, né? Crises ligadas à ansiedade. Eu queria, então, perguntar uma coisa básica. Primeiro, na sua experiência agora, no momento da pandemia, quais são os principais sofrimentos de ordem psíquica? Segundo momento, quais são as estratégias que podem ser implementadas para que haja minimização, em alguns casos até a superação, né, de sofrimentos psicossomáticos que são possibilitados em meio à atual condição de trabalho? Perfeito, professor. Bem, assim que a gente fez esse movimento de teletrabalho, home office, eu comecei a atender basicamente, né? As pessoas que me procuraram foram mulheres com filhos e filhos com deficiência, ou com pais idosos que demandam cuidado. Foi o primeiro perfil que eu atendi. Pessoas que tinham uma vida toda estabelecida e podiam delegar cuidados e, de repente, tinham agora que fazer todo esse trabalho do cuidado e ainda ser produtivas. Então, era normal eu ouvir servidores falando assim, olha, da forma como a gente veio, quando eu vejo, eu estou trabalhando 2 horas por dia. E essas 2 horas por dia são porque eu tirei do meu sono, porque eu passei o dia inteiro cuidando da criança pequena, da criança com deficiência, enfim, e fazendo coisas de casa, quando eu vejo, eu estou sem concentração. Então, a ansiedade, né? E esse sentimento, né, de imobilidade perante né, esse mundo de coisas que estavam atropelando as pessoas, né? Então, a ansiedade foi uma questão muito importante, bem como depressão também foi uma coisa importante, e essa depressão veio com essa questão do isolamento social, né, das relações humanas, do apoio, enfim. E, para além disso, como as pessoas, né, que têm uma outra postura, eram mais compreensivas, menos competitivas, tinham uma relação maior de autoridade, né? Pessoalmente, virtualmente, elas impuseram outra relação. Então, a gente viu também os servidores tentando que aprender, poxa, pessoalmente dava super certo, agora não está dando. E aí a pessoa não sabe se é a reação do outro diante também desse contexto, ou se é a relação do outro com a informática, com a tecnologia, ou se a tecnologia é o grande bode expiatório para a pessoa ser o que ela, né, é de fato, né? Ela perdeu essa censura social no trato virtual. Então,
pessoas sobrecarregadas, estressadas, a fadiga, né? A fadiga crônica e a ansiedade são coisas muito relevantes para a gente pensar. E acho que tudo isso partiria, e aí que entra, né? Essa partiria poderia ser minimizado, e óbvio aí que existem fatores individuais, singulares, que a instituição não tem como dar conta, que nenhum gestor tem que dar conta, né? Eu sempre brinco que esses cursos de chefia e liderança contemporâneos parece que o gestor tem que ser líder de torcida, né? Que ele tem que motivar o cara deprimido, enfim. Não. Então a gente precisa olhar criticamente, né, para essa cultura gerencial que acha que tudo se resolve com motivação e com líder, né? Sabe-se lá o que significa essa liderança. Então, acho que existem sim questões individuais singulares que transcendem a instituição, a gestão, mas boa parte dos problemas e do mal-estar mútuo, né, da relação de que, pô, tô sendo enganado, né, o outro não trabalha, vem do não diálogo, do simplesmente, olha, gente, foi pro teletrabalho e vambora, né, tem que dar conta, as metas são essas, sem dialogar. Quais são suas dificuldades? Como é que estão seus horários? O que você acha que pode ser feito? E se o que a pessoa puder oferecer inicialmente for muito pouco, então vamos fazer um plano, assim, de trabalho? Você acha para ver se aos pouquinhos eu consigo inserindo mais até mais tarefa, até chegar a um dado limite? A gente não faz esse teste, que é um teste inerente à gestão de pessoas, né, do cotidiano das relações profissionais. Então, ou eu quero o teu máximo, né, ou exata forma de trabalhar do presencial, ou, eu não, ou não é nada. E aí a gente põe as pessoas numa armadilha, né, não tem saída. Então, acho que esse diálogo, né, a gente sair dessa lógica controfrênica, produtivista, né, matemática, entender que para o alcance do meu número passa sim por relações humanas, mas não tem muito a ver com esse fetiche de liderança que vem sendo construído, baseado numa coisa esotérica, quase de meu signo bate com o seu, né? A gente precisa começar a pensar, né, nessa gestão das relações humanas como uma questão que, olha, eu não preciso ser o chefe mais tranquilo, eu não preciso ser o mais simpático, eu preciso ser ético. Eu preciso ter a capacidade de refletir criticamente sobre o meu cotidiano de trabalho, e com base nessa reflexão ética, eu vou tentar, em conjunto, corresponsabilizar o outro. Porque a gente também infantiliza o trabalhador, né? A gente infantiliza o outro. A gente parte do pressuposto que ou eu faço tudo por ele, ou eu simplesmente o culpabilizo. E se eu puder abrir mais esse espaço para o diálogo, olha, eu quero isso, mas quais são as suas condições objetivas? E tá, você está me oferecendo e não me agrada, mas quais são os acordos que a gente pode fazer para que isso seja aprimorado, melhorado, e aos poucos a gente chegue aí num equilíbrio, né? Porque o que acho que parte, né, aí a gente volta para a violência laboral, ela vem disso, né? Dessa doença do poder, desse abuso de poder, do poder como algo que retira de mim um trabalho de dialogar, de pensar criticamente, mas ao mesmo tempo me põe nessa armadilha aí sem querer me tornar alguém que eu, inclusive, acho que não sou, né? Que alguém sem capacidade de empatia, sem capacidade, de fato, de reconhecer o meu colaborador como alguém que está ali, né? O servidor que está ali, como alguém que tem, né, sua subjetividade, seus limites, suas potencialidades, que não é só alguém que não está cumprindo o trabalho, ele é muito mais do que esse trabalho, né? Enfim. Então, a saúde começa por aí, né? Pela legitimação do outro, pelo reconhecimento do outro na sua complexidade, né? Acho que é mais ou menos isso. Doutora, vou lhe fazer uma pergunta, então, para a gente terminar. Essa é fácil. Qual o seu signo? Eu sou de aquário. Eu não sei, esse bate com o meu, não entendo nada. Minha esposa que entende, o meu é peixe. Eu sei que é perto, não é Nos isso? damos bem. Nós nos damos bem. Porque o meu signo bateu com o seu. Quero agradecer demais. Você é Carla Fernanda Vale, o seu segundo nome é o da minha irmã, e você tem a mesma idade da minha irmã do meio. Então, bateu uma saudade aqui. A gente ia se conversar esse final de semana, não deu. Então, eu olhei para você aqui, a gente batendo esse papo, esse seu jeito terno, ao mesmo tempo muito inteligente, muito crítica, sabe elaborar muito bem as palavras. Fiquei impressionada aqui. Bateu a saudade dela agora, e mais essa afinidade ficou muito gostosa assim na nossa conversa. Então, eu queria agradecer demais a sua presença. Aprendi muita coisa aqui. Eu acredito que o TRT fique muito orgulhoso de ter uma profissional como você. Muito bom mesmo. Eu fiquei muito feliz. Então, parabéns. Obrigado pela participação. Espero que a gente tenha aí outros encontros para se conhecer tete a tete e eu te dar um abração
gostoso, já que aquariana e o pisciano rimam por essência. Sua última palavra. Eu ia falar professora, mas também é professora. Doutora, sua última palavra. Bem, professor, para mim é uma honra, agradeço aí pela sua gentileza. Como eu pontuei, na verdade já me inscrevi num curso seu, mas a pandemia suspendeu, né? Eu ia conhecê-lo em junho e não conheci, né? Enfim, agradeço à Escola Judicial por essa oportunidade bacana. Foi uma honra, professor Alexandre. O senhor conhece o Érico, o Túlio, são os meus colegas lá da coordenadoria, eles só falam de você, então, assim, para mim vai ser uma honra, de fato, poder estar como sua aluna em algum momento. Um beijo grande, obrigado por